pegar o gancho que você falou ali das posições, né, no trabalho de parto. Eu tô nessa fase agora, né, tô no último mês de gestação e eu vejo lá no meu Instagram que eu falo sobre isso e muitas mães não sabiam que tinha possibilidade de parir em outra posição a não ser aquela ginecológica, né, que é a mais tradicional, assim, e que até, inclusive, tenho lido algumas coisas que não é tão funcional para o corpo da mulher, né, aquela posição, apesar de ser a mais comum. Então é muito bacana falar sobre isso também. Eu, por exemplo, quero parir de lado. Exatamente, ter o conhecimento, né? E ir testando também, né? A fisioterapia pélvica tem um papel muito legal de fazer a mulher conhecer algumas posições e perceber qual que ela vai se sentir mais confortável no momento. Mas lembrando que você fala que eu quero parir de lado, mas vai chegar na hora, pode ser algo totalmente diferente, né? Mas é interessante conhecer, vivenciar. Eu acho muito legal, né? Eu como fisioterapeuta, eu tento estudar muito sobre biomecânica, fisiologia do parto, né? Inclusive, agora no início de dezembro, eu fiz um curso que é vivenciando a sala de parto, né? Como a fisioterapia pode atuar na sala de parto. E é muito interessante isso, que cada posição, dependendo da fase do trabalho de parto, pode ajudar ali no posicionamento do bebê, ajudar, facilitar a descida dele. Então, eu acho que é muito importante a mulher ter esse conhecimento dessas posturas, porque pode minimizar lacerações, intervenções e pode até agilizar o trabalho de parto, não ter um trabalho de parto tão arrastado quando você traz essas facilitações. É bem legal mesmo. E Marcela, quanto a controlar a frequência cardíaca, isso é um mito? Na prática de exercícios, a gestante precisa controlar? Como funciona? É mito, não precisa controlar a frequência cardíaca, porque a frequência cardíaca da gestante, ela vai aumentar a cada trimestre. Por quê? Porque a demanda cardíaca, ela aumenta a cada trimestre, porque lembra, a gente está formando um ser humano, então a gente precisa de mais sangue, mais bombeamento desse sangue para o corpo, para a placenta, para tudo. Então, a frequência cardíaca já vai aumentar desde o primeiro trimestre, por ações hormonais também, mas por essa demanda, né, de mais fluxo de sangue. Então, existe uma variabilidade da frequência cardíaca ao longo da gestação, ao longo dos dias, porque vai depender de estresse também, né, o cansaço que uma gestante passou. Então, hoje, que está descrito na literatura como ser uma forma mais efetiva, prática e eficaz de monitorar, é através do talk test, que é o teste da fala, e pela escala de Borg, que é a escala subjetiva de esforço, que é uma escala que tem de 0 a 20, e aí a gestante fica ali de 12 a 14 nessa numeração, é só colocar no Google escala de Borg. E aí, de 12 a 14, é uma intensidade de moderada a levemente vigorosa, que é segura para uma gestante se exercitar, ou através do talk test, que você pode monitorar como? Você pode se sentir ali cansado, ofegante, mas você deve ser capaz de manter uma conversa, pelo menos 5, 6 palavras sem interromper. Então eu sempre deixo para as minhas alunas uma frase que é fácil de lembrar. Parabéns para você nessa data querida. Se você conseguir completar essa frase sem interromper, a intensidade está boa. E precisar interromper em algum ponto dela, é só um sinalzinho de alerta que essa intensidade está subindo, que você precisa reduzir o ritmo. Mas o parabéns para você nessa data querida é sucesso, é rápido, eficaz. Então você está lá, parabéns para você nessa data querida. Você está ofegante, tudo certo, está ofegante, mas você conseguiu manter uma conversa, falar a frase completa. Se precisar, parabéns nessa data querida. Interromper em algum ponto é só um sinal de alerta também. Não precisa se desesperar, achar que interrompeu ali a artéria e que não é só um sinal de alerta. Opa, preciso diminuir o ritmo, descansar um pouquinho mais. Mas não precisa. A frequência cardíaca é mito, principalmente quando estipulam um número, né? O número mais comum que estipulam é o 140. Né? E aí é 140 para quem? Para mim, para você, né? Somos diferentes, né? Então não faz sentido monitorar. E quanto a praticar hot yoga e hot pilates, você falou que a gente tem que tomar cuidado com
uma temperatura muito alta, né? Nesses dias aqui no Brasil todo tá bem difícil, tá muito calor. A gente tem bastante chuva também, mas tá muito calor. E a gente sofre muito mais, né? E aí, se for uma aula assim específica, tem que tomar cuidado também? Na verdade, é contraindicado. Os gestantes não devem fazer. Lembra que eu falei sobre condições extremas? Então, o jejum e temperaturas muito altas. Então, não é indicação, porque o corpo da gestante ele já tem um aumento da temperatura naturalmente, né? Só de estar gestante. E se a gente adicionar mais ainda aumento de temperatura nesse corpo, pode trazer riscos sim para o bebê, principalmente ali em primeiro trimestre, quando a gente está formando, né, o sistema nervoso, tudo. Não é aconselhável os gestantes realizarem esse hot yoga, que é aquelas salas que parece uma sauna, né? Sauna também não é indicado. Então, tudo que for calor extremo, né, que for colocar... Jacuzzi. Isso, muito quente, mas assim, hidroginástica, natação, pode, porque as piscinas, elas são aquecidas pensando ali numa temperatura correta, então não tem problema água quente, mas não pode ser uma água muito quente, acima de 30 graus, né? Então, tomar cuidado sim, e no mais, nessa época de calor, optar treinar em horários que são menos quentes, né? Então, assim, mais de manhã ou mais no final da tarde, sempre em locais mais arejados, né? Com roupas frescas, garrafinha de água do lado, sempre se hidratando. No mais, nessa época de calor, é só tomar cuidado com isso. Agora, uma outra atividade aí que eu acho que também é considerada atividade física, ter relação sexual. Muitas gestantes têm medo que vai machucar o bebê, que pode ser prejudicial para a mãe. Pode ou não pode? Olha, a gente tem, até chegar no bebê, a gente tem um colo que ele é grosso, né, e firme. Então, se a gente for pensar que o colo, durante a gestação, ele está fechado e apontado para trás, justamente para proteger ali o bebê. E ele tem a textura assim, como se fosse a ponta do nariz. Para o parto, por exemplo, quando ele vai amolecendo, né, quando as contrações vão começando a aparecer, ele fica nessa textura do lábio. Então, a gente já tem o colo e tem tudo ainda para cima, um colo grosso, firme, depois que vem ali o útero, o saco ali, miniótico. Então, você imagina, para poder, agora a gente sendo bem, né, direta, para poder, né, chegar lá no bebê, gente, tem que ser enorme, entendeu? Assim, fora do normal. Mas, assim, tem que ser, olha... os homens que estão assistindo vão falar, mas eu sou fora do normal. Não, nem você que é... Alguém vai pensar isso. Nem você que se acha fora do normal consegue atingir o bebê dentro do útero. Pode à vontade. E, inclusive, no final da gestação, né, claro, de novo, relembrando, quem não tiver contraindicação, né, do médico, é importante para começar, acho que é diminuir o colo do útero, eu não sei, ou para preparar... uma substância. Prostaglandina, é isso, não é? Eu não sei se é ela que está no esperma do homem, acho que é. Que quando em contato com o colo, solta essa substância que vai ajudando ali nesse processo, né? Então, assim, tem essa explicação. Por isso que às vezes falam assim, não, agora no final vai. Pra ver se ainda mais aquelas as gestantes já passaram de 40 semanas e aí já ficam muito ansiosas. Claro que às vezes não é mais tão confortável, né? A gestante, tem algumas que engordam muito e tal, então você não tá mais se sentindo tão confortável, mas é permitido, né? Até indicado. Exatamente. E agora, chegando assim, no final da gestação, eu escuto muito que é bom descansar, né? Nas últimas semanas. Eu sinto necessidade de fazer exercícios físicos, né? Como eu falei, senão me dá dor na coluna, é mais difícil pegar minha filha. Qualquer atividade do dia a dia fica mais difícil para mim se eu não tô fazendo os meus exercícios. E não tem como a gente saber quando o bebê vai chegar, né? Não tem, a não ser que seja uma cesárea, claro, marcada, mas eu quero muito tentar um parto normal, então não tem exatamente como eu saber, semana que vem eu vou ter minha filha. Mas eu pretendo dormir mais, né? Para
porque o puerpério é bem difícil, recém-nascido é uma loucura, a gente realmente não dorme, então eu pretendo dormir mais, mas então você acha que não precisa diminuir, assim, a atividade física? Não, de jeito nenhum, não precisa diminuir no terceiro trimestre, pelo contrário, se conseguir manter a rotina, é importante justamente que é um momento de maior cansaço, porque tem mais peso da gestação, um momento de maior ansiedade, porque está chegando perto, né, do momento ali, então as mulheres ficam mais ansiosas, né? Então, assim, se conseguir manter a rotina é importante para justamente prevenir dor, desconforto, que são maiores, né, no terceiro trimestre, por todas as demandas, e mais, terceiro trimestre é risco aumentado para diabetes gestacional. Então, não podemos dar mole. É por isso que as gestantes, não sei se você deve ter feito o teste lá da curva glicêmica, que é feito de 24 a 28 semanas, que é justamente nesse período onde tem mais hormônios atuando para gerar mais glicose para o corpo, porque no terceiro trimestre é quando o bebê vai de fato ganhar peso. Ele está formadinho, agora ele vai ganhar peso para nascer. Então, vem mais glicose ainda a ajudar nessa formação. Por isso que é o momento que se faz a curva glicêmica e que tem maior risco de diabetes gestacional. Então, se a gestante começar a diminuir ritmo ou até parar no terceiro trimestre, ela aumenta esse risco. E aí pode ter risco para o próprio parto, né? Se ela tem uma diabetes descontrolada, vai ter que fazer uso de insulina, aí vai ter que induzir antes, não esperar o momento certo. Então, se puder não parar, né? Talvez vai acabar diminuindo o ritmo. A gente sabe que é cansativo mesmo. Eu passei, a Júlia, a minha Júlia, inclusive, que é sua xará, ela nasceu com quase 41 semanas. Então, assim, eu entendo que cansa, sabe? Tipo, a gente tá assim, pelo amor de Deus, tira isso daqui, tá? Eu quero sair daqui, desse lugar. A gente sabe que cansa mentalmente, fisicamente, mas se puder manter, é melhor. É engraçado que, assim, tem alguns exercícios, por exemplo, esses que eu tô fazendo com acompanhamento, né, que é a musculação com acompanhamento, o pilates gestacional, esses exercícios me fazem muito bem. Mesmo eu, sei lá, continuando com o mesmo peso, assim, me faz muito bem. Agora, por exemplo, brincar com a minha filha, do nada eu tenho que levantar, agacha, levanta, pega a coisa no chão. Isso aí, tô sentindo que é que me deixa mais cansada, assim, que é uma coisa que não é tão controlada. Agora, essas outras atividades, eu só tô vendo benefícios, assim. E até porque eu tô na fase das tâmaras, né? Que tem que comer 6 tâmaras por dia. E tâmaras tem bastante açúcar, né? É a frutose, açúcar natural, né? Da fruta, mas é bem doce. Então eu já fico pensando, poxa, já tem que diminuir o docinho que eu poderia comer, porque já tô aqui nas tâmaras. E aí a atividade física também ajuda, né? A equilibrar aí esse consumo de tâmara. Exatamente. E um dos benefícios, né, do exercício, além desse controle glicêmico para prevenção de diabetes, é o controle também do ganho de peso, né? Para trazer esse maior equilíbrio, que a gente sabe que algumas mulheres ficam mais ansiosas, acabam comendo mais, aí chega a fase da tâmara. Então o exercício ele traz também esse equilíbrio calórico, né, digamos assim, que vai ser importante. E para finalizar, Marcela, as mulheres que não praticavam atividade física antes e querem começar alguma coisa, quais seriam as mais indicadas? Exercícios aeróbicos, de maneira geral, então caminhadas ou bicicleta ergométrica, um transporte que é o elíptico, né? Sempre começando em intensidade leve, né? E ir aumentando gradualmente na medida que for melhorando ali o condicionamento, né? Porque é possível melhorar o condicionamento físico na gestação, principalmente mulheres que não se exercitavam, e também o treinamento de força, ele é muito importante para todas as gestantes, especialmente as que estão sedentárias, né? Que vão precisar começar meio que do zero. Então, mesma coisa, começar leve, peso do corpo, resistência elástica e depois de gradualmente aumentar a carga, né, mantendo todos aqueles parâmetros que eu mencionei de respiração, de postura, de não levar a falha. Mas o Pilates também é super bem-vindo, né, uma hidroginástica
eu sempre brinco, a atividade tem que ser aquela que ela vai lá para fazer. Não adianta falar, essa é melhor se ela não vai fazer. Então tem que ser uma atividade, né, que ela sinta ali prazer em realizar, né? Porque a gente entende que se ela já está sedentária, então já é uma dificuldade para essa mulher em se exercitar. Então a gente não pode impor nada. Então a gente tem que encontrar uma que ela vai se sentir bem, que ela consiga manter, né, uma rotina, uma constância ali, mas sempre prestando atenção nesses parâmetros da intensidade pelo talk test, da intensidade da carga por aqueles parâmetros, né, para poder ter maior cuidado ali também com o assoalho pélvico, a diástase, mas quem está sedentário... E sem impacto, né? Por exemplo, corrida, não. Exercícios de impacto, como a corrida, saltos de corda, por exemplo, eles não são proibidos, né? Mas quando a gente pensa lá naquela balança que eu falei de custo-benefício para o assoalho pélvico, por exemplo, aí não é interessante, porque a gente vai sobrecarregar esse assoalho pélvico. A corrida, por exemplo, quando a gente está ali correndo, a reação contra o solo aumenta ali 3 vezes o seu peso corporal para o assoalho pélvico. Então pensa que é muito peso no assoalho pélvico, já sem estarmos gestantes, né? Imagina somar o peso de uma gestação, alterações hormonais que estão acontecendo. Então, como eu falei, igual os abdominais, nesse momento não é adequado. Mas para aquelas que são corredoras e mesmo assim queiram continuar, eu sempre oriento o acompanhamento de pertinho, mas assim, de pertinho mesmo com fisioterapia pélvica, para ir controlando ali o assoalho pélvico, a função dele, para prevenção de disfunções. Ai, muito bom, Marcela. Acho que deu para esclarecer bem aí. Quero te agradecer pela participação, por compartilhar aí os seus conhecimentos com as gravidinhas. E é isso Prazer aí, obrigada. Quem não está inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve, deixa aqui nos comentários se tiver mais alguma dúvida. Vou deixar o Instagram da Marcela também, que ela posta bastante coisa bacana, conteúdos informativos, né? De repente dá para mandar um direct lá também, né, Marcela? Tem caixinha todo dia. Opa, adoro, ela tá sempre ativa lá, gente, respondendo, e ela responde mesmo. Então, obrigada, Marcela. Foi um prazer, Júlia. Obrigada pelo convite. Um beijo para você e um beijo para todas as gravidinhas aí que estão nos assistindo. Uma boa hora e vamos se exercitar. Isso aí.